Irmãos, hoje Deus tocou no meu coração para eu trazer nesse estudo bíblico algo que muitas vezes nós desprezamos, que é a nossa alegria. A gente fala pouco sobre ela. Nós falamos mais sobre persistir, perseverar diante das lutas. Nós falamos mais sobre vencer os obstáculos, mas muitas vezes nós não falamos sobre como ter uma alegria, mesmo diante das piores dificuldades. E nós vamos ver hoje sobre os motivos que nos roubam a alegria, as razões pelas quais a gente não consegue mais se alegrar. E nós vamos ver que a alegria é uma marca do povo de Deus. Nós somos chamados para ser um povo alegre, porque essa alegria vai ser um testemunho diante das pessoas, de que essa alegria é diferente, ela não depende das circunstâncias. É algo que Deus coloca dentro do coração daquele que crê. É algo que este mundo não pode dar, mas ela vem do céu, ela vem de Deus. E eu vou mostrar aqui para vocês algumas passagens bíblicas, algumas apenas, porque são muitas, que falam sobre alegria. A primeira está no Salmo 100, o versículo 1 e o 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria. Em Provérbios 10, 28, a esperança dos justos é alegria. Olha a importância, de nós termos a esperança, porque ela vai nos dar alegria. Salmo 68, o versículo 3. Os justos se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Ou seja, os obedientes, os que andam com Deus, eles exultam na presença de Deus e estão sempre alegres. Isaías capítulo 12, o versículo 3. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Salmos 5, versículo 11 e 12. Alegrem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu o defendes. Aleluia. Jesus disse lá em João 16, 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Glória a Deus. E eu queria que você abrisse comigo agora lá em Lucas, capítulo 6, o versículo 22. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Glória a Deus. Então aqui Jesus mostrou que a alegria que vem de nós, que nós precisamos ter, é uma alegria inexplicável, porque nós confiamos em algo que nós não vemos, uma recompensa que não está aparente, diante de nós. E Jesus disse aqui, quanto mais as pessoas se levantarem contra você, assim você também deve se alegrar, muito mais, porque vocês estão recebendo uma recompensa, um galardão está sendo preparado para vocês. Amém? Então aquilo que era para ser o nosso fim com Deus, às vezes é só o começo. Você se torna mais forte. Quantas vezes a perseguição trouxe um avivamento, Porque é através dessas lutas que nós abrimos os nossos olhos espirituais. Ou melhor, Deus abre os nossos olhos. E nós começamos a ver algo que antes a gente não via. É por isso que muitas pessoas não receberam ainda essa alegria, porque ainda não decidiram assumir um compromisso com Jesus. Porque na hora que você decidir andar fielmente a Jesus, pode preparar, as pessoas vão se levantar contra. Mas você vai descobrir uma vida que a Bíblia diz que é uma vida que estava escondida. Você só vai descobrir essa vida se você primeiro morrer para a sua vida terrena. Se você abandonar a sua antiga vida, a sua velha natureza, para andar nos caminhos de Deus. E eu sei que quanto mais a gente vai andando com o Senhor, o inimigo se levanta, O próprio Deus também, Ele nos disciplina, e nós passamos mesmo por muitas lutas, mesmo fazendo o certo, Uma coisa que eu tenho aprendido é que quanto mais, mesmo que você seja uma pessoa fiel a Deus, você vai passar por muitas lutas, não tem como. Você pode fazer tudo certo, porque às vezes a gente pensa, se eu fizer alguma coisa errada, aí eu vou colher, aí eu vou passar por lutas. Mas às vezes mesmo fazendo o que é certo, as lutas vão vir de qualquer maneira. Então, como nós podemos
viver uma alegria, né? Diante dessas situações. É só por Deus, irmãos. É só através de um relacionamento com Ele. Porque não tem como a gente não sofrer com essas situações. É drogas na família, é violência, é desunião, indiferença, falta de amor, falta de perdão, tantas coisas que acontecem dentro da nossa casa às vezes, e nós precisamos encontrar essa alegria, né, que já está dentro de nós. E quando nós vemos no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus queria muito que o seu povo fosse um povo alegre. E nós vamos entender o porquê o povo não conseguia suprir essa carência de Deus, essa necessidade de Deus, de ver o povo alegre. Nós vamos ver que, em certo momento, o povo de Israel, eles estavam vivendo em desobediência. Eles começaram a não obedecer aos mandamentos de Deus e começaram a viver da sua própria maneira. E por causa disso, eles receberam muitas maldições. Eles se tornaram escravos, passaram fome, sede, mas nós vamos entender a razão, e o próprio Deus mostrou isso para eles. Abre comigo lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 45. Todas essas maldições vieram sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Aqui nós vemos o Senhor explicando que aquelas maldições iriam continuar, porque o povo estava desobediente. Então, o primeiro momento aqui nós vemos que é porque eles estavam vivendo no pecado. Eles queriam viver as coisas do mundo e viver as coisas de Deus. E por isso as coisas não davam certo. Por isso eles não tinham a bênção do Senhor. Mas aqui no versículo 47 nós vemos que é porque eles não estavam servindo a Deus com alegria e com bondade no coração. Então olha a importância de nós vivermos todos os dias renovando a nossa alegria na presença de Deus. Eles eram um povo ingrato. E para quem é pai, a gente sabe o tanto que é difícil, né? Às vezes você dá um presente caro, às vezes um presente muito bom. Muitas crianças não poderiam ter condições, a criança vai lá, menospreza, ou por qualquer coisinha fica fazendo birra, né? Fica reclamando. Então, nós vemos o quanto isso nos entristece. Imagina o coração de Deus, saber que Ele nos dá de tudo em abundância, e muitas vezes nós não reconhecemos. E aqui me traz à memória aquela história do filho pródigo. O problema daquele filho era a sua cegueira espiritual, porque ele era feliz, ele não sabia. Ele já estava na abundância, ele já tinha tudo o que precisava e muito mais, mas ele não enxergou isso. Por quê? Porque ele apenas ficou olhando o exterior, ele ficou olhando as coisas de fora, as pessoas lá no mundo, talvez pessoas que ele conhecia, que viviam curtindo a vida, e ele estava lá, né? Às vezes nós aqui ficamos dentro da igreja buscando a Deus e vemos as pessoas lá fora, parece que tudo dá certo para elas, e nós começamos a ficar cegos espiritualmente. Não conseguimos mais entender que somos felizes de verdade, e eles lá fora é que estão presos no pecado, são escravos do pecado. Mas nós que estamos na vontade de Deus, nós somos livres. Então muitas vezes o problema é a cegueira espiritual. E nós vemos então que esse povo sofreu por servir a Deus, né, sem se alegrar, sem agradecer a Deus. E a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses que esta é a vontade do Senhor, que a gente dê graças a Deus em tudo, né? E é interessante que não é por tudo. Você não vai dar graças a Deus porque alguma coisa estragou. Às vezes o seu carro pifou no meio da estrada, mas apesar disso, você ainda pode dar graças a Deus. Senhor, obrigado, o Senhor está me dando condições de mandar arrumar esse carro. O Senhor colocou alguém no meu caminho para me ajudar. Então, nós devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Amém? Então eu vou mostrar aqui 3 motivos pelo qual eu vejo, talvez existam outros, mas motivos que nos fazem perder a alegria. E a primeira delas é porque nós nos cansamos da caminhada com Deus. Abre comigo lá em Malaquias, capítulo 1, o versículo 13. Nós vamos ver que o povo
caiu na rotina, estavam acostumados a prestar culto a Deus. E por isso eles faziam de qualquer jeito. E os cultos eram sempre muito chatos. Nada mudava, nada acontecia. Olha o que está escrito. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Então aqui nós vemos que o povo de Deus, eles sacrificavam os animais como era uma ordem de Deus, mas eles ofereciam os piores animais que tinham. Eles davam o resto para Deus. Então eles sacrificavam os animais doentes, os fracos, os aleijados, aqueles que não prestavam para mais nada. E quantas vezes nós também damos aquilo que não nos faz falta? Damos talvez a última opção, o último recurso que nós temos, né? Nós deixamos para orar só quando tudo já estragou, quando tudo já deu errado. Porque enquanto ainda tem uma esperança, nós agimos do nosso jeito, não confiamos em Deus, tentamos resolver as coisas da nossa maneira. Os sacerdotes naquela época, eles não faziam nada se não fosse para receber um lucro, ter um lucro financeiro. E se você abrir aí comigo, passa uma página aí, Malaquias capítulo 3, o versículo 14. Olha como é que era o pensamento deles, daquele povo naquela época. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então essa era a mentalidade deles, né? Eles sempre olhavam lá para fora. A grama do vizinho era a mais verde. E eles então pensavam, não está adiantando de nada. O que está adiantando eu estar na presença de Deus? Eu buscar a santidade, eu renunciar ao pecado, eu viver tantas renúncias na minha vida, porque parece que nada está mudando. Então nós nos cansamos, simplesmente, né, jogamos a toalha. Nós desistimos de querer lutar e começamos a oferecer o nosso pior para Deus, né? Começamos a entregar de qualquer maneira e começamos a viver também uma vida de pecado. Então, essa é a maneira. E aqui é interessante, aqui no versículo 15, ó, diz assim, ó, porque nós os reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. É aquela mesma história que eu falei. Nós olhamos as pessoas lá fora, o ímpio prospera e parece que o justo vive no sofrimento. E nós devemos entender uma coisa, gente, que a gente sempre pensa que o rico, ele é mais feliz. A gente pensa que aquela pessoa que não tem que preocupar em pagar a conta, ela é mais feliz. E às vezes o pobre, a luta dele é por comida, é por pagar uma conta que seja de R$15, uma coisa mínima. A gente pensa que esse aí está sofrendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. O pobre, os sofrimentos dele às vezes são muito menores do que o do rico. Porque o pobre, ele está pensando ali na agora, né? Nossa, eu não tenho com que pagar essa conta. Mas o rico, às vezes o problema dele, ele não tem amigos de verdade, tem pessoas interesseiras à sua volta. Às vezes o rico sofre, né? Como foi com o pai do filho pródigo, né? Ele sofreu porque o filho pediu herança antes da hora. E naquela época era uma blasfêmia, é como se desejasse a morte do seu pai. Então a pessoa que tem muita riqueza, a pessoa que tem abundância de tudo, às vezes ela não tem a paz que o pobre tem, que é uma pessoa mais simples. Então nós devemos mudar a nossa mentalidade, porque se a gente for analisar, se a riqueza fosse o sinônimo de ausência de problema, por que tantos ricos aí suicidam? Por que eles acabam com tudo? Então nós devemos parar com essa visão, que muitas vezes é uma visão maligna. O diabo coloca isso na nossa mente. Nós achamos que quem tem mais dinheiro é mais feliz, e não é. Às vezes tem grandes problemas dentro de casa, sabe? Então, esse era o pensamento deles, né? Eles não temem a Deus e tudo dá certo para eles. Mas vamos continuar aqui, o versículo 16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos.
Poupá-lo-eis como o homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus. Então, irmãos, é tudo questão de tempo. Se nós olharmos na palavra, nós vamos ver que aquele que faz o que é mal diante de Deus, vai chegar a hora dele. Pode parecer que não, mas o dia dele já está marcado. O boleto vai chegar e ele vai ter que pagar, e vai pagar caro. Mas nós seremos poupados se nós temermos a Deus, porque existe um memorial diante de Deus. Deus sabe exatamente aqueles que estão servindo ao Senhor com alegria, com obediência. Então, existe uma recompensa, irmãos. Glória a Deus por isso. Deus poupa os seus filhos, e vai chegar um dia que as pessoas vão ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu já via isso acontecer de pessoas próximas de mim. A pessoa não queria saber de Deus, e eu estava lá pagando o preço, estava lá sofrendo, mas ao mesmo tempo que eu sofria, eu era a pessoa mais feliz do mundo, porque eu estava no centro da vontade de Deus. E eu me lembro que muitos deles, pensaram assim: nossa, Juninho, mas por que as coisas não dão certo? Talvez não falasse, mas pensasse. E hoje eles veem que Deus é fiel, irmãos. Então, que isso sirva de testemunho. E quando Deus te der a vitória, não é para você jogar na cara da pessoa, não é para você querer mostrar: tá vendo? Você não quis obedecer, agora olha a diferença entre eu e você. Não é para isso, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. É para que muitos vejam e eles temam e passem a confiar em Deus, como está escrito no Salmo 40. Então, que nós possamos continuar no temor do Senhor, porque existe uma recompensa. Amém? Então esse é o primeiro motivo. Muitas vezes nós nos cansamos. E agora o segundo motivo que eu percebo é quando nós nos tornamos vítimas dos problemas. Quando parece que a culpa é sempre de alguém, nunca é nossa. Nós somos, os vitimizados. E eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Timóteo, o capítulo 4, o versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aqui nós vemos o exemplo do apóstolo Paulo, ele fazendo essa declaração. Eu acredito que no Novo Testamento ninguém fez mais pela igreja do que Paulo. A maioria dos livros, das cartas, foram escritas por ele. Ele foi um encorajador, um incentivador. Mas na hora que ele mais precisou, as pessoas não foram ajudá-lo. Na hora que ele foi ser julgado, ninguém foi a favor dele. Todos o abandonaram. E o que aconteceu? Ele ficou se fazendo de vítima? Ai, coitado de mim, nossa, por que será? Por que será que Deus está fazendo isso comigo? E ele falou assim: não, mas que Deus não faça eles pagarem por isso. Eu perdoo eles, que Deus não leve em conta. E perdoar isso é você não levar em conta o que a pessoa fez. Então Paulo, ele não se vitimizou. Ele foi um homem que sofreu como nenhum outro cristão. Ele nunca abandonou a igreja. Ele sempre encorajou a união, a que o povo andasse junto, mas naquele momento ele estava sozinho. E ele falou: não, eu tenho certeza, o meu Deus é por mim. Eu posso perder tudo, mas eu não perdi a presença de Deus na minha vida. Então Paulo, mesmo assim, ele enxergou, ele enxergou uma esperança, no meio daquilo tudo. E é isso que nós devemos ter, essa esperança, porque senão a gente começa a olhar as circunstâncias. E quantas pessoas hoje são vítimas? Eu não vou mais na igreja, porque o pastor um dia pregou uma palavra assim. Não vou na igreja porque tem um irmãozinho lá que falou tal coisa contra mim, levantaram contra mim. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. Tem muita gente assim, dodóizinho, a geração mimimi, qualquer coisinha a pessoa já acha ruim, se sente ofendida. Então o diabo, ele usa muito essa questão da ofensa, e nós devemos vigiar para não se fazer de vítima. E às vezes é na nossa boca que a gente declara isso, porque a boca fala do que está cheio o coração. E às vezes o simples fato da gente querer contar, ficar contando o problema toda hora, para todo mundo, já mostra que nós estamos machucados.
E nós estamos feridos, e não tem como você ser uma pessoa feliz assim. O próprio Paulo falou: tome cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote no coração de vocês e contamine vocês e aos outros. Então vamos tomar muito cuidado. Eu vou ler para você aqui, eu estava olhando na internet, o que significa ser uma pessoa resiliente. A resiliência é a capacidade de um indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, algum tipo de evento traumático, sem entrar em surto psicótico, emocional ou físico, por encontrar soluções estratégicas para enfrentar os seus problemas. Então, muitas vezes a gente tem que ser assim. Aliás, sempre nós devemos ser assim, uma pessoa resiliente, que tem resiliência. Ou seja, a gente sempre enxerga uma saída, sempre enxerga uma razão para agradecer a Deus, para adorar a Deus. Nós podemos sim ficar chateados, muito feridos, mas a gente sabe que isso vai passar. Tudo na vida passa, as coisas boas e as coisas ruins também, graças a Deus. Então, você pode ficar chateado hoje, você pode ter uma mágoa hoje, mas entregue nas mãos do Senhor. Peça para o Senhor te ajudar a perdoar e não guardar mágoa, não ficar ressentido, e que você possa ter essa característica, porque o que eu percebo é que muitas vezes, às vezes a pessoa do mundo é uma pessoa resiliente, e nós que temos a palavra de Deus, temos a presença de Deus em nós, muitas vezes nós não somos dessa maneira e começamos a enxergar somente o lado negativo das coisas. Então vamos ver agora a terceira razão porque nós perdemos a alegria. É porque muitas vezes nós temos medo do futuro, medo de Deus. Quantas pessoas têm medo da presença de Deus, né? Medo de se entregar de verdade ao Senhor. E a desobediência, como eu já disse, né? Ela vai trazer esse medo para nós. Eu queria que você abrisse comigo lá em 1 João capítulo 4, o versículo 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Glória a Deus. Então aqui eu vejo que a única coisa que tira esse medo é quando nós entendemos o amor de Deus por nós, porque o perfeito amor lança fora esse medo. E esse medo ele vai sair à medida em que você se envolver com Deus, seja nos momentos bons, nas vitórias, mas também nas quedas, nos fracassos. Nós vemos o exemplo de Pedro. Ele estava indo em direção a Jesus sobre as águas, e ele começou a afundar, e Jesus estendeu a mão para ele. Então eu vejo que Jesus ele nos ajuda na fé, mas ele também nos ajuda na fraqueza. Nós precisamos começar a enxergar esse amor de Deus, que não nos trata segundo os nossos pecados, porque se Ele nos tratasse segundo os nossos pecados, não ia sobrar ninguém. Então nós precisamos entender que é só pela graça, e que se não for a graça para nos salvar, nada nos salva mais, amém? Então, deixe esse amor de Deus entrar na sua vida. Deus não veio para castigar. Quando Ele enviou Jesus, não foi para condenar o mundo, mas foi para salvar. Então Deus, Ele deseja estar em comunhão conosco, Ele deseja nos curar. Quantas vezes eu achava que Deus ia pesar a mão em mim, porque eu pensava, eu já conheço a palavra e eu fiz o que é errado. E hoje eu estou aqui para te dizer que Deus não tem interesse nenhum em castigar. Deus prefere que você se arrependa e mude de vida. Deus prefere que você aprenda as lições que a disciplina de Deus vai te trazer. E você então vai começar a desfrutar desse amor de Deus. Ele te quer para perto dele e não para longe. Nós vemos que Adão e Eva, quando ele pecou, a primeira coisa que ele sentiu foi o medo de Deus, e ele se escondeu. Então quando você pecar, meu irmão, saiba de uma coisa, não vai ser a última vez que você vai pecar. Você vai pecar outras vezes, e se toda vez você ficar se lamentando, e ficar se autoflagelando, né, por causa do pecado, sua vida vai ser muito triste, porque nós ainda estamos nesse corpo carnal, e é impossível vivermos sem pecado. Tem gente que às vezes dá a impressão que, pelo modo como ela prega, pelo modo como ela fala de Deus, dá a impressão de que ela não peca, ou de que nós devemos viver uma vida 100% sem pecado, e não é assim. A pessoa que aponta o dedo e fala do pecado dos outros, é a pessoa que às vezes mais peca, porque ela está cega espiritualmente, ao ponto de se escandalizar somente com o pecado dos outros. Então nós precisamos entender isso. O problema não é se você vai pecar
pecar ou não. O problema é quando você pecar, qual vai ser a sua reação? Nós vemos que Pedro, quando ele pecou, Jesus olhou para ele, ele chorou e ele se arrependeu. E nós vemos que ao mesmo tempo, Judas, ele pecou. A Bíblia diz que ele sentiu um remorso, mas nós entendemos que ele teve a oportunidade dele de recomeçar com Deus, de pedir perdão. Jesus chamou ele de amigo. Amigo, por que você está me beijando? Jesus não via ele como inimigo, como muitas vezes nós vemos, o ímpio como inimigo. Mas ele teve a chance, só que a reação dele diante da sua queda foi diferente, e ele acabou se suicidando. Então, meus irmãos, vamos pensar nisso, né? A pessoa mais infeliz da terra é a pessoa que está em pecado. A pessoa que está presa no pecado, ela não quer abrir mão, talvez porque não entendeu o amor de Deus. Porque se Deus te pede uma coisa para você abrir mão de um pecado, não é para o seu mal, mas é para o seu bem. Porque Ele sabe que o pecado, ele nos atormenta, ele nos escraviza, ele nos tira o bem mais precioso que nós temos, que é a presença de Deus. Agora, olha uma pessoa que está na comunhão com Deus, pode estar passando a luta que for, é a pessoa mais feliz que tem. É a pessoa que sente a presença de Deus e está tudo bom para ela, ela está animada, ela crê que todas as coisas cooperam para o bem, ela tem bom ânimo, porque o que rouba a nossa paz, a nossa alegria é o pecado, é a nossa desobediência. Mas nós vemos que se a pessoa está na presença de Deus, ela vai sofrer. E nós vamos ver aqui, só que o sofrimento dessa pessoa vai durar muito pouco. Então olha comigo, 1 Pedro capítulo 1, o versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Glória a Deus. Aqui ele diz algo interessante, né? Nós vamos passar por um breve tempo, se necessário, nós vamos passar por lutas. Então toda luta que o cristão passa, ela é necessária. Pode parecer que é algo injusto, pode parecer que nós não merecíamos, porque estamos obedecendo a Deus, mas Deus sabe o que faz. Deus às vezes permite mesmo, Ele deixa que talvez a gente sofra humilhação, vergonha, injustiça, traição, mas em todas essas coisas Deus, Ele vai trabalhar para se tornar o mal em bem. Então Deus faz isso, irmãos, porque Ele sabe que a marca do cristão é a alegria. Então é muito estranho nós vemos uma pessoa que está sempre triste, alguma coisa está errada. É lógico que ela pode sofrer por um tempo. A Bíblia diz, o choro, ele dura uma noite talvez dure um ano, talvez dure 6 meses ou dure uma semana, mas a alegria vai vir pela manhã, ela precisa vir. Então se você está vivendo no deserto, né, há muito tempo e você não está saindo dele, peça para o Senhor te revelar. Deus é um Deus que revela as coisas, irmãos. Deus, Ele não deixa nada oculto. Deus, Ele, de repente você pensa em algo e você acha que é da sua cabeça, não é. Deus que te trouxe a memória aquilo que talvez está acontecendo, ou aquilo que você precisa saber para sair desse deserto. Talvez você ache que é tipo um labirinto, a tua vida é um labirinto, você tenta entrar numa porta, não é aquela, você tenta entrar em outra, não vai. Mas Deus, Ele sabe o caminho que você tem que perseguir para sair dessa situação. Então peça discernimento a Deus, e Deus vai te mostrar que esse deserto ele precisa sair. A alegria precisa voltar na sua vida, no seu coração. Amém? E eu lembrei que eu tinha esquecido de um versículo, eu queria que você abrisse comigo, Salmo 51, versículo 8. Nós vamos ver a oração que Davi fez quando ele pecou, quando depois de muitos anos. É interessante que Davi, ele cometeu adultério, mas depois de alguns anos, eu não me lembro quantos anos, foi que Davi, ele escreveu esse salmo, e ele fez essa oração. Olha o que está escrito: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável.
Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Glória a Deus. Nós precisamos pedir isso para Deus constantemente. Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Aquela alegria de saber que eu sou salvo, que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é interessante que nessa época eles não tinham, Jesus não tinha vindo ainda. Então eles precisavam crer em algo maior. E nós também hoje, a Bíblia diz aqui, que nós acabamos de ver, a nossa fé, depois que ela é provada, nós nos alegramos ainda mais, porque nós vemos que Deus está na nossa vida. Então que você possa pedir, Senhor, renova essa alegria, essa certeza de que o Senhor está comigo. Mesmo que você não tenha visto a mão de Deus na sua vida, só o fato de você estar aqui já é um sinal de Deus para você. Amém? Então vamos nos colocar de pé para nós orarmos. E você vai agora abrir o seu coração e você vai pedir para Deus, talvez te mostrar aonde você precisa mudar. Ou então você vai simplesmente entregar nas mãos de Deus o seu medo, o seu sentimento de culpa, e você vai pedir: Senhor, me cura e me transforma, porque eu não quero ser mais assim na minha vida, eu não quero mais trazer essa tristeza para minha casa. Eu quero me alegrar no Senhor, crendo no Senhor. Mesmo que eu não veja o Senhor, eu estou crendo que o Senhor está na minha vida. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar por esta manhã, porque é uma manhã de misericórdia, Senhor. O Senhor renovou tuas misericórdias sobre nós mais uma vez, e por isso não temos motivo para ficarmos nos vitimizando, para ficarmos nos lamentando, chorando, porque o Senhor é por nós e ninguém vai ser contra nós. Nenhuma pessoa, Pai, pode nos resistir todos os dias da nossa vida, porque o Senhor é por nós e o Senhor nos chama para sermos fortes, corajosos. Oh Senhor, que o Senhor avive a nossa fé a partir de hoje, que o Senhor renove, Pai, o ânimo, o bom ânimo, porque quando temos o olhar de fé, quando enxergamos a nossa vida com fé, meu Pai, nós começamos a ver que tudo é possível para o Senhor. Nada, Senhor, é tão difícil para Ti, ó Deus, e eu te peço, resolva as nossas pendências, Pai. Mas ainda que as coisas não mudem por enquanto, se o nosso coração mudar, Senhor, tudo vai ter mudado. E eu te peço, transforma a nossa vida, Pai. Quando a gente sentir desejo de reclamar, de murmurar e de ser ingrato, tira isso de nós, Senhor. Que nenhuma amargura, que nenhuma ferida, Pai, possa atrapalhar o nosso futuro, Senhor. Por isso nós te pedimos, cura a nossa alma, Senhor, dia a dia. Que nada venha atrapalhar nas nossas escolhas, decisões. Que nós sejamos guiados pelo amor, não pelas nossas feridas, Senhor. Mas que a gente seja guiado em tudo que a gente fizer, com a intenção de glorificar o Teu nome e de louvar o Senhor. Oh meu Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. E eu tenho certeza, grandes coisas o Senhor fará por nós. E nós ficaremos muito felizes, mais ainda, Senhor, porque o Senhor vai agir em nosso meio. O Senhor já está trabalhando, e eu creio, o Senhor vai completar aquilo que o Senhor começou em nós. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus.